dia, estamos aqui para mais uma aula de história e hoje vamos dar continuidade aos conflitos mundiais do século XX. Estaremos falando hoje sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos lá. Então, nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro momento, nós estaremos falando sobre as causas e estaremos dividindo em quatro tópicos. O primeiro tópico é a crise política e econômica. O segundo tópico, nós estaremos falando sobre a ascensão dos regimes autoritários e totalitários. No terceiro tópico, nós estaremos falando sobre as disputas por território, o chamado expansionismo. E o último tópico, nós estaremos falando sobre o revanchismo alemão, que vai levar de fato ao conflito. Vamos lá? O primeiro é a descrença política e econômica. Nós estamos falando e voltando ao final da Primeira Guerra Mundial, onde o cenário europeu é devastador. Todos os países, seja eles vitoriosos ou não da Primeira Guerra Mundial, passaram por grande crise, exceto os Estados Unidos, como nós já vimos, né? E essa crise econômica ela é retratada no crash da Bolsa de Nova York em 1929. É um período de grande descrença do regime, da estrutura capitalista, né? E isso fez com que o liberalismo econômico entrasse num momento de declínio. E esse declínio ele não vai ser só econômico, como lógico, também político na questão da democracia. Há uma descrença também na estrutura democrática. Com isso, entramos no nosso segundo tópico, que é a ascensão dos partidos autoritários e totalitários. O que foi isso? Como a descrença na democratização, né, nos regimes democráticos, cresce em países, principalmente aqueles que sofreram a derrota na Primeira Guerra Mundial, partidos de extrema direita, né, que exalta o nacionalismo e a figura do seu líder. Isso nasce primeiramente na Itália com o fascismo de Mussolini, seguido pelo nazismo na Alemanha de Hitler, né, que se transforma na maior estrutura política autoritária e totalitária nesse período entre guerras. Na Espanha cresce o franquismo e em Portugal o salazarismo. Esses partidos eles vão ameaçar a paz mundial, né? E o nazismo será o inimigo comum de duas grandes estruturas que vão rivalizar: o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A terceira causa para o conflito da Segunda Guerra Mundial é a disputa por territórios, o chamado expansionismo. E esse expansionismo ele vem na onda do espaço vital alemão, né? Nós já estudamos acerca do nazismo, em que tinha como uma das suas ideologias a anexação, aumento de territórios, né? E com isso, alguns países como Itália e Japão também buscará esse expansionismo. Há também do lado das antigas alianças, né, países que também navegarão nessa onda, como os Estados Unidos e a União Soviética
também. Nós estamos falando de um conflito de antigas alianças, né? E quais são essas alianças? A Tríplice Entente, encabeçada pela Inglaterra e a França, e a Tríplice Aliança, encabeçada principalmente pela Alemanha. E aqui nós entramos no nosso quarto e derradeiro tópico sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, que é o revanchismo alemão. O que foi esse revanchismo alemão? Foi uma resposta da Alemanha ao tratado, ao Pacto de Versalhes. O que foi esse pacto? Pós Primeira Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha, em 1918, foi assinado um tratado, ela foi obrigada a assinar um tratado chamado de Pacto de Versalhes, ou Tratado de Versalhes, em que proibia a Alemanha de fabricar armamentos bélicos para a guerra, ela foi proibida de aumentar o seu exército, perdeu territórios, né, e pagou alta indenização pela guerra, pois ela foi considerada a culpada pela Primeira Guerra Mundial. E esse revanchismo é uma contrarresposta, né? É o desacordo alemão ao acordo assinado, pois a partir desse momento a Alemanha entra no processo de remilitarização do seu exército, volta novamente à produção bélica e anexar territórios, como nós já falamos, do expansionismo, como em 1938 ela anexa ao seu território a Áustria e em 1939 a Tchecoslováquia e também a Polônia, que nós já estaremos falando sobre ela. Isso acirra os acordos diplomáticos que a Alemanha tinha do Pacto de Não Agressão, um pacto assinado de 10 anos com os países da Tríplice Aliança. Porém, o que vai gerar a grande crise desse pacto é quando a Alemanha invade e toma a Polônia. A tomada da Alemanha do país polonês vai ser o estopim para que estourasse a Segunda Guerra Mundial. Os países como a Inglaterra e a França irão declarar guerra à Alemanha e as antigas alianças retornarão e iniciará o conflito que vai de 1939 a 1945, conhecido como a Segunda Guerra Mundial. Tá ok, pessoal? Está aí as cartas na mesa acerca das causas da Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Por hoje é só.